Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a este semanário do primeiro sábado do mês, dia 3 de julho de 2021. Nós iniciamos esta edição de hoje falando sobre uma situação muito recorrente aqui em nossa cidade, que são os problemas de infraestrutura. E esse problema ocorre lá na rua Dom Casmurro. Nós já mostramos a situação dessa rua, a situação difícil vivida por moradores e por pessoas que transitam por ali. E você confere mais detalhes novamente na reportagem que nós fizemos. Há alguns dias, mostramos aqui no programa a situação da Avenida André Medeiros Guerra, que liga os bairros São Lourenço e Arco Verde. Mas olha, o problema grave de infraestrutura não se limita somente a esta via entre as duas localidades. Hoje, você acompanha o drama vivido por moradores da rua Dom Casmurro. Muita cobra que entra dentro da minha residência, escorpião, e eu tenho 2 filhos, E é uma situação muito ruim. Já matei muita cobra dentro de casa, no quarto, na cozinha também já matei. Tem mais aproximadamente uns 6 anos que está desse jeito aí. Depois de uma chuva, a ladeira deteriorou, porque rompeu o esgoto e não trafega mais carro, a pessoa não tem como passar. Apesar do estado crítico da rua Dom Casmurro, muitos moradores ainda tentam atravessar de um bairro para o outro por meio dela. Mas é necessário muito cuidado. Para vocês terem uma ideia, exatamente neste momento, ao mesmo tempo que eu tenho que dar atenção para as telas da câmera, é necessário também me atentar aonde eu estou pisando. Isso porque existem precipícios dos dois lados da via, que chegam a medir de 5 a 7 metros de altura. De acordo com alguns moradores, esta situação aqui na região teve início em 2014, exatamente neste local, depois de um período chuvoso que começou a se deteriorar. Com o tempo, o quadro só foi piorando. A própria população passou a fazer do local um lixão. Joga muita coisa morta, animais mortos aqui. E como que eu moro próximo ao lixo, é muito ruim até pra gente se alimentar, ficar sentindo esse cheiro de coisas podres. Deus me livre, é ruim demais. Infelizmente a população também foi jogando lixo nas ruas e ficou degradante como está aí. Já tem, como eu disse, 6 anos que a gente não tem mais tráfego de rua, o poder público não vem tomar providência, E continua uma situação muito triste para nós moradores que já questionamos, Tiramos foto, mandamos para a prefeitura, dos vários prefeitos que teve, 2 prefeitos que teve enquanto isso aconteceu. Outras matérias já foram feitas aqui e até hoje, infelizmente, 6 anos sem tomar uma providência. E no meio do caminho ainda tinha um córrego, ou melhor, tem, mas que na verdade é esgoto a céu aberto. Tantos anos de sofrimento e o desejo dos moradores é apenas que os órgãos competentes se atentem ao caos vivido por eles e tomem providências. Eu peço que esse prefeito que está aí, que tem misericórdia de nós, Porque essa situação que está vivendo aqui, nessa rua, é uma situação muito ruim, Ainda mais que a gente tem filhos, Eu só queria pedir que o poder público que estiver vendo essa matéria, que vê, tome providências, Porque assim, a gente como cidadão que paga os impostos, que vive na cidade, que ama a cidade, ver um pedaço assim abandonado como está aqui, é muito triste para a gente, Então eu gostaria que o nosso prefeito, secretário de infraestrutura que estiver vendo essa matéria, que olhe com carinho para a nossa cidade, que está um pouco abandonado por outras gestões. Não acusaria essa gestão, mas por outras gestões, eu queria que o prefeito atual tomasse uma providência em favor da população. Matagal, lixão, esgoto a céu aberto e crateras pequenas e outras enormes. Convenhamos que o trabalho a ser feito é enorme depois de tantos anos de descaso. E olha, barreiras sanitárias educativas têm sido realizadas pela Prefeitura aqui em Teixeira de Freitas com o intuito de tentar conter a disseminação da Covid-19 aqui em nosso município. Durante toda esta semana,
Barreiras sanitárias vêm sendo realizadas em Teixeira de Freitas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as ações têm como intuito reforçar as medidas contra a disseminação da Covid-19. Nessa blitz sanitária, a gente está parando os carros, vendo a temperatura, orientando, falando da existência de um decreto municipal, onde ele coloca ali normas em combate ao coronavírus, né, à propagação do Covid-19. Então, o intuito, o objetivo básico é esse: orientar a população, reforçar sobre a importância das medidas básicas de contenção do coronavírus. De acordo com o coordenador de Vigilância Sanitária, pessoas sem máscaras são orientadas com maior rigor e aquelas que apresentam algum sintoma são encaminhadas ao atendimento. A gente também faz a aferição da temperatura, caso a pessoa esteja com a temperatura elevada ou ela relate algum sintoma gripal, né, que não tenha tido assistência médica. No momento, a gente encaminha também essa pessoa para o centro Covid, né, para que ela não ande por aí circulando sem os cuidados básicos. Então, hoje, nessa blitz sanitária, a gente está parando os carros, vendo a temperatura, orientando. Ainda segundo ele, as ações devem continuar. Essa semana exclusiva, a gente está fazendo uma semana inteira de barreiras sanitárias, né? Nas próximas semanas, provavelmente iremos pegar dias específicos, em pontos específicos, para poder continuarmos, né? Porque a gente tem a fiscalização comercial, vamos dizer assim, no meio da cidade, que também precisa de uma atenção. Então a gente hoje deu uma preferência nessa semana para essas blitz, né? E nas próximas semanas iremos fazer 2 dias na semana as blitz, ou 3 dias. Estamos na programação ainda, estamos programando. Conversamos com alguns dos motoristas abordados durante a ação, que disseram reconhecer o trabalho. Isso aqui é uma porta de entrada para o litoral. Então, assim como nós temos a Alcobaça, a entrada aqui de Alcobaça, Caravela, Prado. Então, quer dizer, acesso de BR para cá, essa parada aqui é fundamental. Eu acredito até que se tivesse começado isso com um tempo bem atrás, conseguia melhorar mais os índices, né, de conter mais essa doença, né? Toda a cidade precisaria ter tanto essa conscientização como essas barreiras educativas, entendeu? Olha, eu acho interessante, desde que não atrapalhe, né, o ir e vir das pessoas, desde que isso não se torne um problema, eu acho bacana, é interessante, sim. E você confere a partir de agora uma entrevista que eu fiz com a doutora Clara Mônica de Lima, ela que é otorrinolaringologista e vai falar sobre como que as pessoas devem proceder com essa questão da perda do olfato decorridas aí devido à Covid-19. Você fica agora com a reportagem, com a entrevista, né, que eu fiz com ela. Hoje nós convidamos a doutora Clara Mônica de Lima, ela que é otorrinolaringologista e também é especialista em medicina do sono e que vai falar conosco hoje sobre um tema muito importante diante deste cenário pandêmico, né, que é a perda do olfato. Doutora, muito boa tarde. Eu gostaria que inicialmente você falasse para a gente, né, é comum a perda do olfato diante de um quadro de Covid-19? Sim, boa tarde. Então, sim, existem outras síndromes gripais, dão perda de olfato também, porém em menor quantidade, em menor porcentagem, cerca de 2%. Porém, na Covid-19 temos percebido um aumento dessa incidência. Tem países que os pacientes chegam até 80% dos pacientes podem ter perda de olfato. Então, é um sinal de alerta, sim. Então, muitas pessoas também, né, às vezes falam assim, não estou sentindo o cheiro de algum alimento, de alguma coisa. Isso já pode indicar que é Covid-19? Então, diante desse quadro de pandemia que estamos vivendo, sim, esse paciente ele deverá procurar um atendimento médico, com certeza ele precisará fazer um teste para Covid, um SWAB, para confirmar essa hipótese diagnóstica. E por que há, né, essa perda de olfato? Há uma explicação científica para essa questão da perda de olfato devido à Covid-19? Sim. Então, o vírus da Covid-19, ele tem uns receptores, eles têm de se ligar às células, principalmente que tem os receptores que a gente chama de ACE2, que é muito comum essas células no pulmão, pode também ter no coração, no cérebro, mas o pulmão é o lugar que mais tem. E no epitélio olfatório, que fica no olfato, né, que são as células olfatórias, a gente também tem esses receptores e parece que o vírus adere a esse epitélio e com isso causa essa lesão no epitélio olfatório e com isso vem a perda de olfato.
Esse é o motivo, então, da perda de olfato ocorrer devido à Covid-19 aí? Provavelmente sim. Existem ainda muitos estudos, mas assim, a maioria estão confirmando que parece ser isso sim, essa questão dessa ligação com esses receptores nas células olfatórias. E quais seriam, né, as consequências dessa perda do olfato para a pessoa? Então, sabemos que o olfato é uma sensibilidade importante na nossa vida. É importante para a segurança, então assim, se tiver algo queimando, a gente teve um caso que aconteceu nos Estados Unidos, no Texas, em que toda a família teve Covid-19, e apenas um não teve, e só um sentiu o cheiro do gás, e que teve um incêndio. Então, assim, a questão de segurança, a questão também de fatores emocionais, do nosso paladar, de comer uma boa comida, porque geralmente quando a gente perde o olfato, por consequência, pode perder também o paladar. Então, existe, é um sentido muito importante nas nossas vidas, assim como a visão, assim como a audição. E qual seria, né, um tratamento ideal? Perdi o olfato devido à Covid-19, qual seria esse tratamento ideal? Devo procurar imediatamente um atendimento médico? Como que a pessoa deve proceder diante disso? Então, o ideal é que você procure sim um especialista, um otorrinolaringologista, porque sim tem tratamento e muitas vezes a gente tem que fazer até um teste do olfato, fazer uma olfatometria, que é a medição, na verdade, de quantos por cento a pessoa mais ou menos perdeu, se é uma perda de olfato leve, se é moderado, se é grave ou se é total. E, além disso, instituir um tratamento. Existem os tratamentos que já são preconizados, até por um pesquisador, o Hummel, que é o treinamento olfatório. O treinamento olfatório consiste em você pegar algumas substâncias, existe o caseiro, e existe também o que você pode já comprar pronto, que você compra na internet, mas existe também o caseiro, que seriam algumas substâncias como café, cravo, suco de limão, pasta de dente de menta, e aí você vai fazer esse treinamento, cheirar essas substâncias 2 vezes ao dia, no tempo de 10 segundos, com intervalo de 15 segundos. Claro que é um treinamento persistente, o objetivo é a recuperação, a regeneração neuronal desse epitélio, porque o epitélio olfatório é uma célula neural. Então, assim como você tem, às vezes, um AVC, você tem que fazer uma fisioterapia para recuperar aquele membro, a mesma coisa é o olfato. Você precisa fazer esse treinamento, que às vezes varia de 3, 6 meses até 1 ano, então tem que ter persistência do paciente. Existem também os kits que já são prontos, com cheiros de rosa, eucalipto, cravo e suco de limão e cheiro de limão, que a pessoa também pode comprar e fazer esse treinamento também da mesma forma, 2 vezes ao dia. Mas além dessa questão, né, isso é que as pessoas podem fazer em casa, mas é essencial que eles procurem o atendimento médico, né? Com certeza, porque a gente também tem medicações que podem ajudar, tem medicações que estão em estudos que parecem ajudar bastante essa regeneração neuronal do nervo olfatório. E sim, a gente tem que procurar para poder fazer um exame do nariz, uma endoscopia nasal, fazer uma olfatometria para ver o nível dessa perda olfatória e aí instituir um tratamento medicamentoso além do treinamento olfatório. Existem outras dicas que você teria para dar para essas pessoas que tiveram perda aí do olfato em decorrência, né, da Covid-19? Então, o importante é que já a pessoa começou a perder o olfato, além de procurar o atendimento médico para realmente confirmar se é Covid-19, ela já comece já em casa, naquele período de isolamento, aquela quarentena que tem que ficar de 10 a 14 dias isolado em casa, já um treinamento caseiro. Ela pega substâncias como café, como cravo, como pasta de dentes de menta, como mel, e já comece a cheirar mesmo, aspirar, como se fosse aspirar. Não é só deixar próximo do nariz, não, porque quando a gente só respira, só 10% das células vão pro olfato. Então, quando você fungar mesmo aquele cheiro durante 10 segundos, 2 vezes ao dia e fazer um intervalo entre as substâncias de 15 segundos. Isso já vai fazer, é como se fosse uma espécie de fisioterapia para o nervo olfatório. Então você já está ajudando o seu nervo a se recuperar, até você procurar um atendimento médico com um especialista. Isso diante do quadro, enquanto ela está ali ainda infectada com a Covid-19. Pode sim. Isso aí pode tranquilamente. E aí até procurar o atendimento médico mesmo. Doutora, nós vamos para um rápido intervalo agora e daqui a pouco nós retornamos, né, para poder falar mais sobre esse assunto, sobre a questão dessa perda, né, do olfato durante a Covid-19. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós retornamos com mais informação aqui com a doutora Clara Mônica.